Todos, havendo o número regimental, em nome de Deus, de acordo com a Constituição, eu declaro aberta a presente sessão ordinária. Vamos à leitura, já com um atraso de 1h20, em razão da sessão especial realizada anteriormente. Vamos à leitura da ata 014/2015. O senhor pode sentar. Ata número 014 de 2015, sessão ordinária, presidência do vereador Eduardo Rodrigues, vereador Paulo César dos Santos, secretário. Aos 22 dias do mês de abril do ano de 2015, ao meio-dia, quarta-feira, reuniram-se na Sala Severino Silveira, em sessão ordinária, os senhores vereadores Milton Vieira, PDT, Ari Schmidt, PMDB, Luciano Machado, PSB, Eduardo Longo, PSB, Joel Saraiva, PDT, Caju, PP, Guto Bittencourt, PP e Preto do Ibaré, PP, sobre a presidência do vereador Eduardo Rodrigues, PSDB, que, havendo quórum em nome de Deus e da Constituição, declarou aberta a presente sessão. O presidente vereador Eduardo Rodrigues, PSDB, solicitou que fosse lida a ata número 013 de 2015, da sessão anterior. Em apreciação, a ata foi aprovada por unanimidade. Ordem do dia. Pedido de providências número 026 de 2015, em apreciação em regime de votação, foi aprovado por unanimidade. De autoria dos vereadores Ari Schmidt, PMDB, Joel Saraiva, PDT, Eduardo Longo, PSB, Luciano Machado, PSB. Pedido de providências número 027 de 2015, em apreciação em regime de votação, foi aprovado por unanimidade. De autoria do vereador Guto Bittencourt, PP. Indicação número 008 de 2015, em apreciação em regime de votação, foi aprovado por unanimidade, de autoria do vereador Preto do Ibaré, bancado do PP. Indicação número 009 de 2015, em apreciação, foi aprovado sua retirada, conforme a solicitação do signatário da matéria para sua adequação em regime de votação, foi aprovado por unanimidade, de autoria dos vereadores Joel Saraiva, PDT, Ari Schmidt, PMDB, Eduardo Longo, PSB e Luciano Machado, PSB. Moção 004 de 2015, em apreciação em regime de votação, foi aprovado por unanimidade. De autoria dos vereadores Ari Schmidt, PMDB, Joel Saraiva, PDT, Eduardo Longo, PSB, Luciano Machado, PSB, Milton Vieira, PDT, Preto do Ibaré, PP, Paulo César Caju, PP e Guto Bittencourt, PP. Considerações finais. O vereador Guto Bittencourt, PP, convidou o presidente vereador Eduardo Rodrigues, PSDB, e demais colegas vereadores para a inauguração de seu campo de futebol São José. Não havendo nada mais a ser tratado, o presidente vereador Eduardo Rodrigues, PSDB, declarou encerrada a presente sessão ordinária. Sala Severino Silveira, aos 22 dias do mês de abril do ano de 2015. Em apreciação, a ata 014 de 2015. Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a ata com a ausência dos vereadores Preto do Ibaré e Luciano Machado. Perdão. Vamos às matérias do expediente. Pedido de providências número 028 de 2015. Os vereadores que subscrevem solicitam, após ouvido plenário na forma regimental... Um momento, secretário, por favor. Falha minha aqui também. A ata da sessão especial será lida na próxima sessão ordinária, tá? Porque ainda precisa ser elaborada. Por favor, prossiga. Pedido de providências número 028 de 2015. Os vereadores que subscrevem solicitam, após ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhado ao Poder Executivo, Secretaria de Obras e Transporte, o que segue. Que seja providenciada a manutenção da rede de iluminação pública visando a substituição de lâmpadas queimadas na Avenida 9 de Maio, desde o acesso à Rua Antônio Leivas até o início do asfaltamento na saída para Bagé. A autoria desta matéria, vereador Eduardo Longo, bancado PSB. A assinar junto com o proponente desta matéria, vereadores Luciano Machado, bancado PSB, vereadora Ari Schmidt, bancado PMDB e vereador Joel Saraiva, bancada do PDT. Pedido de providências número 029 de 2015, senhor presidente. O vereador signatário deste solicita, após ouvido plenário na forma regimental, sejam encaminhados ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transporte, os pedidos abaixo transcritos. Seja feita a substituição de lâmpadas nos postes da rede de iluminação pública localizados na Avenida 9 de Maio, na quadra que compreende as residências dos senhores Arcanjo e Auri. A autoria desta matéria, vereador Guto Bittencourt, bancada do PP. Pedido de providências número 030 de 2015, senhor presidente. O vereador signatário deste solicita, após ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transporte, o seguinte,
que seja providenciado o patrulhamento da estrada da localidade da Meia Lua. A autoria desta matéria, vereador Preto do Ibaré, bancada do PP. Indicação número 010 de 2015. Os vereadores que aí subscrevem solicitam, após ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhada ao chefe do Poder Executivo a seguinte indicação: que através do setor competente seja elaborado o projeto e posteriormente encaminhado à Companhia Estadual de Energia Elétrica, a CE, visando a instalação de rede elétrica de baixa tensão na rua Alexandre Silveira, nas proximidades da curva de acesso à Avenida 9 de Maio, bem como na rua Olíbio José Teixeira, nos quarteirões compreendido entre as ruas Honor Teixeira da Costa e Coronel Mesa. A autoria desta matéria, vereador Eduardo Longo, bancado do PSB. Assinaram junto com o proponente desta matéria, vereadores Luciano Machado, bancado do PSB, vereadora Edi Schmidt, bancado do PMDB e vereador Joel Saraiva, bancado do PDT. Indicação número 011 de 2015. Senhor presidente, o vereador signatário desta solicita, após ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhado à empresa de viação Ouro e Prata, em Porto Alegre, o seguinte: que a empresa de viação Ouro e Prata, através de sua diretoria, analise a possibilidade de colocar à disposição de seus clientes mais um ônibus para fazer a linha Lavras do Sul Santa Maria, nos feriados, no meio da semana, com horário de saída às 21 horas de Lavras do Sul. A autoria dessa matéria, vereador Caju, bancado PP. A assinar junto com o proponente dessa matéria, vereadores Guto Pittencourt, bancado do PP, vereador Preto do Ibaré, bancado do PP, vereadora Edi Schmidt, bancado do PMDB, vereador Luciano Machado, bancado do PSB, vereador Eduardo Longo, bancado do PSB e vereador Joel Saraiva, bancado do PDT, vereador Milton Vieira, bancada do PDT. Pedido de informação número 013 de 2015, senhor presidente. O vereador que aí subscreve solicita que, após ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de informação: que seja enviada a esta Casa Legislativa uma cópia do decreto vigente de 2015, onde descreve os valores de uso dos maquinários da Secretaria do Meio Rural e Fomento Econômico. A autoria desta matéria, vereador Milton Ferreira Vieira, bancada do PDT. Ofício Gabinete do Prefeito, número 080, de 2015. A Sua Excelência, o senhor Eduardo Rodrigues, Câmara de Vereadores nessa cidade. Resposta: ofício número 026 de 2015, à Câmara de Vereadores de Lavras do Sul. Excelentíssimo senhor presidente, estamos anexando resposta das matérias dessa Casa Legislativa encaminhadas a esse Executivo Municipal pelo ofício número 026 de 2015. Pedido de providência número 016, 17, 19 de 2015, respondido pelo memorando número 012 de 2015, Secretaria de Obras e Transporte. Pedido de providência número 018 de 2015, respondido pelo memorando número 043 de 2015, Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, Cultura e Esporte. Pedido de informação número 010 de 2015, respondido pelo memorando número 074 de 2015, Secretaria da Saúde. Indicação número 04 e 06 de 2015, atenderemos dentro do possível. Em indicação número 05 de 2015, informamos que todas as compras realizadas pela Prefeitura são concentradas no Departamento de Compras. Pedido de providências número 016. Siga lendo só a resposta e dê o número da matéria. Se algum dos vereadores interessar para fins de informação que seja lido o teor da matéria que foi encaminhado para o Executivo, por favor solicite então, né, para a gente otimizar, visto adiantada a hora. Em resposta ao pedido de providência número 016 e 017 e 019, um memorando número 012 de 2015, da Secretaria de Obras e Transporte para o Gabinete do Prefeito. Assunto: resposta ao pedido de providências número 016, 17 e 19 de 2015. Senhor Prefeito, em resposta ao pedido de providência número 017 de 2015, o mesmo já foi atendido. Os pedidos de providência número 016 e 19 serão atendidos na medida do possível. Atenciosamente, Cristiano Moreira Augusto, secretário de Obras e Transporte. Memorando número 043 de 2015, Lavras do Sul, 20 de abril de 2015, ao excelentíssimo senhor Alfredo Borges, prefeito municipal de Lavras do Sul.
Venho, por meio deste, informar que, conforme pedido de providências número 018 de 2015, solicitado pela Câmara de Vereadores para que, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras, sejam realizadas melhorias no estádio Adão Teixeira da Silveira, como pintura das arquibancadas, limpeza ao redor do campo e pintura da fachada do estádio, denominado o nome do mesmo, já entramos em contato com o secretário de obra sobre este pedido e já estamos providenciando essas melhorias junto àquele local. Atenciosamente, Carlos Alexandre Figueiredo Pereira, assessor de esporte. Memorando número 074 de 2015, Lavras do Sul, 24 de abril de 2015, da Secretaria Municipal da Saúde para o gabinete do prefeito Alfredo Maurício Borges. Sobre a solicitação no pedido de informação número 010 de 2015, informamos que passamos por mudanças administrativas, por isso tivemos um atraso na atualização do Cines, porém já corrigimos a falha e o problema já foi solucionado conforme demonstrativos em anexo. Atenciosamente, Secretária Municipal de Saúde, Andréa Condor da Silva. Em resposta à indicação número 04 e número 06, atenderemos dentro do possível. Em resposta à indicação número 05 de 2015, informamos que todas as compras realizadas pela Prefeitura, CMJ, são concentradas no Departamento de Compras. Atenciosamente, Alfredo Borges, prefeito. Ofício número 101 de 2015, Lavras do Sul, 24 de abril de 2015. Senhor presidente, através do presente, acusamos o recebimento do ofício número 005 de 2015, Câmara de Vereadores, informando a aprovação da moção de congratulações número 004 de 2015 e agradecemos aos vereadores a atenção recebida. Atenciosamente, delegado da Polícia, Alcindo Romeu Dutra Martins. Ao excelentíssimo Eduardo Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Vereadores nesta cidade. Ofício circular número 008 de 2015. Porto Alegre, 17 de abril de 2015. Prezado senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras Sul, a Comissão de Assuntos Municipais, o CAM, tem buscado discutir temas que interessam diretamente aos municípios gaúchos e suas comunidades, visando o desenvolvimento do Estado como um todo. Dessa forma, temos a honra de convidar-lhe para a audiência pública da comissão, conforme segue em anexo. A autoria deste ofício, o deputado Eduardo Loureiro, presidente da Comissão de Assuntos Municipais. Ofício número ofício número 1926 de 2015, do diretor de controle de fiscalização, a sua excelência, o senhor vereador Eduardo Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Lavras do Sul. Senhor presidente, por delegação do excelentíssimo senhor presidente desta casa, conselheiro César Miola, e atendendo à solicitação formulada no ofício número 161 de 2014, documento TSE, número 021-619-0299/14-1, referente às obras de pavimentação da rodovia RS 473 entre Bagé e Lavras do Sul, informo-lhe que não se evidenciaram elementos que justifiquem a instauração de inspeção especial, especificamente para analisar o contrato celebrado com a construtora Sultepa. Tal se deve ao fato de que a matéria já foi apontada em relatórios anteriores e teve especial atenção no processo de inspeção especial número 2705-0200/11-00, que tratou da assunção de obrigações, contratos e convênios celebrados pelo Departamento Autônomo de Estrada de Rodagem, o DAER, no exercício de 2010, sob aspecto da violação da lei de responsabilidade fiscal e demais normas vigentes, além da questão da contratação de obras sem previsão de conclusão, a consequente paralisação e desperdício de recursos públicos. Atenciosamente, Léo
Arno Richter, diretor de controle de fiscalização. Antes de passar a palavra no grande expediente, eu gostaria só de esclarecer aos senhores que esse ofício, o circular 008 da Comissão de Assuntos Municipais, que marca essa audiência pública, né, ela trata especificamente, para debater a situação dos municípios sem acesso asfáltico no estado do Rio Grande do Sul. Tá? Lavras não se inclui entre eles, porque nós temos acesso asfáltico de Caçapava. Solicitei que o secretário lesse, até porque que é público, mas me parece que nós irmos debater lá com municípios que não possuem nenhum acesso asfáltico, não só vai, vamos dizer assim, diminuir a força do nosso pleito, né, porque, afinal de contas, né, bem ou mal, a gente tem esse acesso por Caçapava, não é o que a gente quer. Estive em Bagé agora na sexta, né, a estrada está sendo arrumada e parece que muito bem arrumada, tá? Quero dizer isso, a Sultepa está logo depois ali do ferroduto e adiante lá, tá patrolando e colocando material, que me pareceu. Eles estão meio, parece que é todo vapor, né? E não sei se algum vereador achar interessante ir, mas me parece que não é. Não é interessante para o nosso pleito a gente estar lá, né? Porque nós vamos estar levantando uma lebre de que nós estamos adquirindo um acesso asfáltico, quando que município sem nenhum acesso, provavelmente não tem. Então, né, mas, devido à publicidade, solicitei ao secretário que lesse. Ao vereador Schmidt, é aquela questão do Ministério Público, né, desse ofício lido agora. Ministério Público não, perdão. Tribunal de Contas. Se quiserem que solicite o número, a cópia do processo que é citada na resposta, a fim da gente se inteirar. Eu acho muito pertinente, viu? E esse processo de inspeção especial, até para a gente cobrar também do Tribunal de Contas, já que o Tribunal de Contas abriu um processo de inspeção especial, ocorreu aqui ainda em 2010, me parece bastante pertinente que a casa tenha cópia desse processo. Tá? Vamos ao grande expediente. É o vereador Milton ou o vereador Caju hoje? É o vereador Milton. É o Caju? Vereador Caju. Boa noite, senhor presidente. Quero cumprimentar os demais colegas, demais pessoas da assistência. Quero iniciar falando do grande escândalo. Não sei se os demais vereadores, as pessoas olharam ontem o Fantástico, dos vereadores pelo Brasil afora, a vergonha que é. Então, quero dizer que sempre o capitão Schmidt se manifesta nessa casa, da forma que essa casa sempre agiu, da formas, economicidade, transparência, enfim, em tudo. Dizer, capitão Schmidt, que essa casa que pode ser um exemplo para o Brasil. Então, sempre o senhor faz esse comentário aqui. Então, ontem, vendo o Fantástico, eu vi que realmente é uma pouca vergonha o que acontece por aí afora, né, capitão? Não sei se o senhor viu o Fantástico ontem. Eles recebem salário até para participar das comissões da Câmara de Vereador. Teve um vereador que teve a capacidade de dizer que aquilo é Brasil e que o Brasil é assim. Já pensou? Então, fico orgulhoso pela maneira que nós trabalhamos nessa casa e que os demais vereadores que já passaram por essa casa trabalharam da mesma forma, sempre com honestidade, com transparência. Quero aqui comentar sobre a matéria que fizemos a Ouro e Prata, agora na terça-feira passada. Tinha mais de 15 pessoas de Lavras na rodoviária em Caçapava. Alguns foram de carona até Caçapava pegar o ônibus, que o ônibus sai de lá para Santa Maria 15 para 5 da tarde. Outros já faziam 2 horas que estavam lá e muitos não puderam vir para o feriado porque era incompatível o horário de ônibus para chegar até Santa Maria. Então, resolvi entrar com essa matéria, pedir para a Ouro e Prata que estude, principalmente nos grandes feriados, que exista a possibilidade de ter o mesmo horário que tem domingo, das 9 da noite direto para Santa Maria, e pedir que todos os colegas assinassem junto para a matéria ter mais força. Então, quero agradecer desde já a compreensão de todos os colegas.
adotei para mim que não vou inauguração, grandes eventos da prefeitura, não subo em palanque. Mas não é por isso que eu vou me calar. O que eu acho que está certo, está certo. O que eu acho que está errado, está errado. Há mais de ano aqui nessa casa, eu disse, sentado ali naquela cadeira que está meu amigo, vereador Guto, que quando quisesse abrir uma CPI contra a administração que eu fazia parte, juntamente com o Paulinho, que não precisavam de 3 votos, precisariam de 2 votos só, porque um era meu. E da mesma forma, sigo dizendo hoje aqui nessa casa. Disse antes das nossas contas serem aprovadas, quero salientar isso, porque sempre digo aqui nessa casa que não tenho cola. Que não tenho cola. Eu acho que quem tem cola que nem trem, de tão grande que é, tenta achar um defeito na administração dos outros, a qual acho que não temos nada para esconder, basta estar que as nossas contas foram aprovadas. Mas quero deixar essa liberdade a todos os colegas aqui, que se tiver qualquer dúvida contra a nossa administração, precisam só de 2 votos, porque um voto é o meu. Não faço jamais, como o senhor prefeito, não vou faltar com respeito aqui, quando procurou o assessor jurídico dessa casa querendo 3 assinaturas para abrir uma CPI. Não precisava, ele poderia ter vindo aqui e pedir para a nossa própria bancada, teria 3 votos já para abrir uma CPI, porque o nosso trabalho aqui é de fiscalizar. E jamais eu posso me omitir de fiscalizar. Talvez eu não ia fiscalizar uma conta nossa, as nossas contas, mas ia assinar para abrir a CPI. E os colegas que tomassem à frente dos trabalhos. E assim eu acho que tem que ser. Eu só não concordo quando ele falou que muitas pessoas às vezes falam em CPI. CPI é um ato normal. A prefeitura, a CPI da prefeitura se chama sindicância. E a prefeitura já abriu uma CPI dela mesma, que é a sindicância. O Ministério Público abriu uma investigação. E a Câmara de Vereador, se tivesse sindicância, seria sindicância e não CPI o nome. E Deus ajude que o nosso trabalho, o qual eu faço parte da CPI, que chegue lá no final e diga que todas aquelas denúncias são falsas. Ninguém aqui está trabalhando para que seja verdadeira e que venha punir alguém. Não, mas o nosso dever nós temos que fazer, que é investigar. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando fala que compraram 200 mil, podia ter comprado 1 milhão numa empresa. Poderia ter comprado 1 milhão. Eu vou dar um exemplo aqui, o que eu vou falar está gravado nessa casa. Há muito mais de 1 ano atrás, quando o vereador Joel, uma discussão nossa, falou por que as coisas não davam na Secretaria de Obra. Que o seu Zé Adolfo queria levar as coisas ao pé da letra, seguindo a lei de licitação, a 866, e que muitas vezes as coisas não andavam para aquilo ali, mas que o prefeito não, que ele pegava e ligava, mandava vir a peça e depois empenhava. Eu lhe chamei a atenção, o senhor lembra, vereador João? Lhe chamei a atenção, está gravado nessa casa. Então, como é que um prefeito que tem essa atitude vem querer achar que os outros têm defeito, que os outros fazem as coisas erradas? Eu não sei, eu acho que ele pensa que tem 2 pesos, 2 medidas. Eu estou falando, não me manifestei na sessão especial para respeitar os demais colegas e muitas pessoas que estavam aqui nessa casa. Muitas pessoas são aquelas que se dizem pau de arrasto, que é considerado. Eu acho que eu tenho que ter respeito por essas pessoas e não me manifestei, e não vou me manifestar nunca quando tiver uma sessão especial, porque eu sei o que pode gerar o meu comentário. Só que jamais vou me omitir do meu trabalho. Então não adianta ser grande, falar alto, coisa não vai me intimidar do meu trabalho. De forma nenhuma. De forma nenhuma, assim, ó. O meu trabalho não é porque eu estou saindo da política, eu optei por isso. É uma decisão minha, não é de ninguém, que eu vou deixar de fazer o meu trabalho.
Não vou jamais deixar de fazer o meu trabalho. Não ia nem sequer fazer esse comentário aqui, mas, como foi citado o meu nome ali, então quero que todas as pessoas saibam que as nossas contas estão aprovadas. Não existe irregularidade na nossa administração, mas, se quiserem investigar, e até essa casa, se quiser ter o peito de frente, não tem problema nenhum, sabe que o meu voto tem, e se precisar de eu conseguir mais os 2 votos, eu consigo. Então, quero deixar bem claro que eu sempre digo para todo mundo que eu não tenho cola. E o meu pai dizia uma coisa, um ditado muito campeiro, que sempre dizia assim, ó, tu nunca gospe para cima porque o guspo pode ter caído na cara. Esse era um ditado bem campeiro do meu pai e hoje eu vou dizer ele aqui. Então, nunca guspa para cima porque o guspo pode cair na cara. Quero falar da professora Andréia, que quando veio aqui nesta casa a troca de diretora, e eu falei para a professora Ana Luísa que ela não esquentasse a cabeça, porque aonde nós estivéssemos na administração, ela fazeria parte do nosso quadro de diretora, não porque eu era contra a ida da Andréia para lá ou não. E da mesma forma, Andréia, eu digo que se aquele PP nosso, porque eu tenho orgulho desse PP, se nosso PP voltar a administrar esse município, com certeza tu vai fazer parte, como fez 3 anos e meio, juntamente com a outra tua colega Ana Luísa. Então, foi nossa diretora. Quando entregamos a administração, nós tínhamos 100 e poucos alunos a mais do que tem hoje. Então, era um sinal que as nossas diretoras, que a nossa secretária, que a nossa administração estava dando certo. Então, quero te fazer esse reconhecimento aqui e dizer mais uma vez aos meus colegas que fiquem bem tranquilos. Se essa casa precisar investigar a administração que eu fazia parte, precisam só de 2 votos, porque um é deste vereador. Meu muito obrigado, senhor presidente. Vereador Schmidt. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores da assistência. Sobre a matéria de ontem que saiu no Fantástico, eu não pude assistir essa matéria, mas eu fiquei sabendo. É um município do estado de Rondônia, onde os vereadores recebem mensalmente, não sei como, em torno de 80 mil reais. 92. Quanto? 92. Então, mais ainda. 92 mil reais. Então, Preto, quando eu disse esse dia na sessão, terceira sessão para trás, que eu gostaria que esses movimentos que saem, eles tinham que ter mais um objetivo. Cada município do Brasil deveria analisar o seu poder público e cobrar deles, no local, aquilo que eles fazem de errado. Então, eles poderiam cobrar de nós, da prefeitura, aquilo, tudo que nós chamamos, digamos, de mordomia. Né? Nós, aqui em Lavras do Sul, nós não temos mordomia. Mas eu tenho aquele livro que eu citei o nome, é O País que Não Tem Excelências e os Políticos Não Têm Mordomia. Várias câmaras de vereadores, não digo que chegue ao ponto desse município de Rondônia, 92 mil, que é um absurdo. Né? Então, cada município, se quiser, deveria cobrar no âmbito local, e se terminasse com as mordomias no país, nós poderíamos, são 5.561 municípios. Cada um tem o seu nível de mordomia muito grande. Mais assembleias legislativas, Câmara de Deputados e Senadores, dava para economizar, no mínimo, 15 bilhões por mês em nível de Brasil para aplicar na saúde, segurança e educação. Então, realmente, a população deve cobrar e tem condições de cobrar. E da Câmara de Vereadores, nós não precisaríamos modificar praticamente nada, porque nós estamos aqui cumprindo exatamente o que está previsto na lei e na Constituição Federal. Obrigado, presidente. Vereador Joel Saraiva. Vereador Preto de Ibará. Vereador Eduardo Longo. Vereador Luciano Machado.
Vereador Guto Bittencourt. Senhor presidente, demais colegas, assistência. Não, só queria deixar aqui registrado. Queria agradecer aí o vereador Preto, meu colega, pela colaboração ontem no meu torneio de inauguração. Vereador Milton, vereador Eduardo Longo, os três que estiveram me ajudando lá. E porque a gente sozinho não faz nada, né? Então eu só queria deixar registrado aqui. O vereador Ari Schmidt tinha convidado para entregar o troféu de primeiro lugar, mas infelizmente Permite ele não uma parte, estava aí. vereador? Pois não. Vereador Ari Schmidt. Foi um esquecimento da minha parte. Ontem eu não pude comparecer, mas eu quero, aproveitando essa parte, que eu esqueci na minha manifestação, de dizer que o Guto fez a inauguração oficial, que eu já tinha participado de uma pré-inauguração, de uma grande área esportiva de Lavras do Sul, com toda a infraestrutura. Então, Guto, tu estás de parabéns pela tua iniciativa e deve ser reconhecido no âmbito de Lavras do Sul por essa grande obra colocada à disposição dos atletas de Lavras do Sul. Meus cumprimentos, Guto. Obrigado, vereador. Não, eu só queria dizer que eu tinha feito o convite para o senhor e como o senhor já tinha explanado que não estaria aí porque o senhor é uma pessoa que está sempre colaborando com o esporte. Eu achei que era justo o senhor entregar o primeiro troféu de campeão lá na inauguração. Até falei para os atletas lá que, por motivo que o senhor estava viajando, não tinha chegado, que o senhor não ia entregar o troféu, mas que eu queria que fosse o senhor. Demais agradecer aos meus colegas, os 3 colegas que foram lá e me ajudaram e colaboraram comigo. Que sem eles, o Preto apitou a final lá e todo mundo reclamando. O Eduardo que foi lá me ajudou lá para jogar. Senhor vereador, esclareça qual dos Eduardo. O Eduardo Longo. Obrigado. E o vereador Milton, que colocou seu time lá e fez uns esforços para me ajudar. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Milton Vieira. Mais uma vez, cumprimentar todos os colegas e os membros da assistência. Também cumprimentar a Andréia, secretária da Escola Maria Joaquina. Eu não tinha citado aquela hora o diretora, a professora, o subprefeito do Ibaré, o Marcos Moreira, ao Jânio, as demais funcionários e membros da assistência. Queria cumprimentar o vereador Guto pelo belo torneio que teve na sua propriedade, onde contou com um número grande de pessoas lá presentes e passamos um belo dia lá, nós que gostamos de futebol e os praticantes e quem foi para assistir, né? Então, quero te dar os parabéns pelo belo campo e belo torneio que aconteceu lá ontem. Também queria falar um pouco também sobre o que foi colocado pelo senhor prefeito no encerramento de seu manifesto aqui nessa casa, onde demonstrou insatisfeito com a CPI que foi instaurada por esta casa, a qual eu faço parte da comissão, né, como presidente, o vereador Caju, relator, e o vereador Guto, secretário, e sobre uma denúncia anônima, onde aponta vários itens de irregularidade na Secretaria de Saúde. E eu vejo que quis fazer parte, assinar, não por questão política, mas sim para fazer o papel a qual me submeti e tive a felicidade de me eleger e de não me omitir, respeitando a posição dos colegas que não participaram. E esta casa precisaria de 1/3 para que essa comissão fosse formada, e pelos os supostos indícios que tem, né, e denúncia, foi instaurada essa comissão. Eu acho que é importante, né, nós procurar, como estou o vereador Caju, averiguar, investigar. Não é uma questão pessoal, mas sim fazer o nosso papel. Se houver ali fatos consumados, que há problemas, deverão de aparecer. Se não,
né? Mas não é nada pessoal e eu acho que é o nosso papel e não devemos fugir. Então, era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Senhores vereadores, eu não assisti a dita reportagem ontem do Fantástico, mas quanto que eles recebem? 92 mil por mês, é isso? 28 mil para participar da comissão. Estão se dando conta? Que barbaridade. Não, é aquela velha história, né? A gente tem que começar o exemplo de baixo, não é de cima. Não é de cima. Porque no momento que o exemplo começa de baixo, o de cima acontece naturalmente. Porque as pessoas, no momento que tiverem vergonha na cara, eu vou usar esse termo, por baixo, não vão eleger quem não tem para cima. Isso é óbvio, né? Ou se elegerem por qualquer razão enganosa, né, vão refazer o seu voto, vão refazer sua ideia na eleição. O vereador Schmidt diz, olha, a gente tem que mudar o povo, o vereador tem a cada 2 anos, eleição municipal, eleição para deputados e presidente, enfim, a oportunidade de mudar a história desse país, da sua cidade, é normal. A política é essa, nós estamos aqui devido ao processo político, né? Às vezes nos enganamos, às vezes não. Todos nós sabemos aqui na condição de vereadores o quanto é difícil, às vezes, a gente realizar aquele sonho que a gente tem, né? Que vontade eu tinha de ser político, da minha voz poder ser ouvida, para poder fazer desenvolver determinada questão, para poder fazer com que o povo da gente simplesmente tenha um bom emprego, tenha boa saúde, tenha boa educação, que morem numa casa confortável, que possam, né, ter os confortos de uma vida básica, né? Que bom seria, esse é o sonho de todos os políticos. Eu sempre digo que ninguém entra na política pensando ser mau político. Quem é que se candidata? Né? Eu não quero fazer nada. Não. Né? Talvez a gente deixa, às vezes, com o tempo, deixar os sonhos morrerem. Né? É um erro, a gente acaba ficando com mais o pé no chão, né? E a gente acaba perdendo, às vezes, essa questão que a gente sonha. Por favor, vereador. Não querendo, a gente, em princípio, não deve apartear o presidente, mas pedir uma participação. Não, o senhor tem sempre licença para me apartear. Toda a nossa legislação, toda ela, é voltada a não ter mordomias. Regalia nenhuma. Vou dar um exemplo. Nós modificamos, nós poderíamos fixar os subsídios da legislatura futura depois das eleições. Nós adotamos os seguintes critérios em Lavras do Sul. Foi modificada a lei orgânica e nós colocamos. Até 30 de junho do último ano do mandato, os subsídios do prefeito, secretários e vereadores têm que estar fixados até o último dia 30 de junho. Então, se está fixado até 30 de junho e as eleições são posteriores, a população tem condições de analisar. Bom, eles fixaram mal o subsídio, não vão elegê-los. Dos que estão lá, não vão eleger nenhum. Né? Então, nós damos, até nesse aspecto, nós damos exemplo para a Assembleia Legislativa, que deixou para fixar o subsídio lá pelo mês de início de dezembro. Como já tinha ocorrido a eleição, já estava eleito e dobraram o seu vencimento. Aumentaram em 74%. Se eles tivessem fixado aquele subsídio antes, aqueles que estavam lá, certamente muitos não seriam reeleitos. Obrigado, presidente. Eu continuando, né? Então é só para deixar para cada um de nós essa questão, né? O quanto a gente perde às vezes dos nossos sonhos, até das nossas intenções na estrada, né? Quanta coisa a gente deixa para trás, quanta coisa a gente, né? Faz parte. É complicado a gente ver esses maus exemplos, né? Mas eu torno a dizer, o exemplo ele tem que vir de baixo, ele tem que vir da célula. Né? Ninguém é bom cidadão na rua se não for dentro de casa. Se a coisa não começar na família, não vai dar certo na escola, não vai dar certo no trabalho, não vai dar certo na sociedade. Eu sou dessa opinião. Né? Dizem, o exemplo tem que vir de cima. Não. O exemplo tem que vir de baixo. A gente tem que dar o nosso exemplo para saber cobrar
daquele que está num nível, vamos dizer assim, político superior a gente. Né? Quanto à questão do comentário do senhor prefeito da questão da CPI, que ele entende política, certamente é a opinião do senhor prefeito, nós temos que respeitá-la, né? É a opinião do senhor prefeito. Acho que ele não poderia ter opinião nenhuma diversa dessa, né? Até porque é natural, né? A CPI não foi instaurada contra a pessoa dele, mas é contra os aspectos do governo dele. Então, óbvio que é até uma obrigação dele, vamos dizer assim, entender política, né? Óbvio. Mas a nossa não. E nisso eu quero deixar todos os vereadores, principalmente os que compõem a Comissão Parlamentar de Inquérito, muito à vontade, no sentido de que a presidência continua proporcionando, como deve proporcionar, toda ampla, total liberdade e respaldo para a CPI. Porque eu, enquanto presidente, tenho muito orgulho, e torno a dizer isso, porque já disse, muito orgulho de estar na presidência com vereadores iguais aos senhores. Os senhores não se sintam de forma alguma né, inibidos da sua função, de exercer a sua função. Óbvio, as pessoas vão ficar descontentes. Uma CPI é como disse o vereador Caju, é uma investigação, mas o nome CPI ele suscita questões graves, questões né, até que não é o caso. Então é óbvio que vai haver desavença, é óbvio que vão dizer que existem questões pessoais, que existem questões políticas, mas eu tenho certeza que não tem. Eu tenho certeza, enquanto presidente, que a comissão está amparada pela vontade dos vereadores que subscreveram a criação da CPI, de uma forma assim isenta de questões pessoais e políticas. Tenho total confiança nos senhores e tenho certeza que os senhores farão um belíssimo trabalho, sem qualquer parcialidade. Os senhores serão imparciais, tá? Vocês contem com isso, que a presidência da casa assim tem total confiança nos senhores, tá? Vamos dar um intervalinho de 5 minutos e tocamos depois a votação? Tá com sono?
Retornando aos trabalhos, vamos às matérias da ordem do dia. Ordem do dia. Pedido de providências número 028 de 2015. Os vereadores que subscrevem solicitam, após ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhado ao Poder Executivo, Secretaria de Obras e Transporte, o que segue. Que seja providenciada a manutenção da rede de iluminação pública visando a substituição de lâmpadas queimadas na Avenida 9 de Maio, desde o acesso à Rua Antônio Leivas até o início do asfalto na saída para Bagé. A justificativa, devido às diversas solicitações de moradores e munícipes que transitam pelo local, os quais relatam que há tempos convivem com a escuridão no referido trecho. Conforme informações da Companhia Estadual de Energia Elétrica, CE, a rede elétrica é nova e encontra-se em boas condições. Cópia em anexo, devendo apenas ser realizada a substituição de lâmpadas queimadas. A autoria desta matéria, vereador Eduardo Longo, bancada do PSB. A assinar junto com o proponente desta matéria, vereador Luciano Machado, bancada do PSB, vereador Adi Schmidt, bancada do PMDB e vereador Joel Saraiva, bancada do PDT. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores, 27 de abril de 2015. Em apreciação, o pedido de providência 028 de 2015, de autoria dos vereadores Eduardo Longo, Luciano Machado, Ari Schmidt e Joel Saraiva. Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Vereador Schmidt? Aprovado. Pedido de providências número 029 de 2015. Senhor presidente, o vereador signatário deste solicita, após ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transportes, pedidos abaixo transcrito. Seja feita substituição das lâmpadas nos postes da rede de iluminação pública localizados na Avenida 9 de Maio, na quadra que compreende as residências dos senhores Arcanjo e Auri. Justificativa, em atendimento às solicitações de moradores do bairro Potimedeiros e arredores, principalmente de estudantes que retornam às suas casas após terem ido à escola à noite. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores, de 25 de março de 2015. Autoria desta matéria, vereador Guto Bittencourt, bancada do PP. Em apreciação, o pedido de providência 029 de 2015, de autoria do vereador Guto Bittencourt. Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a matéria. Pedido de providências número 030 de 2015, senhor presidente. O vereador signatário desta solicita, após ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transporte, seguinte, que seja providenciado o patrulhamento da estrada da localidade da Meia Lua. A justificativa, fomos procurados por um número expressivo de moradores que se utilizam da estrada diariamente, que relataram os problemas enfrentados pelas condições em que a mesma se encontra, como, por exemplo, os prejuízos financeiros, o conserto de seus automóveis. Há também reclamações por parte de proprietários de caminhões que transportam de diversas propriedades a safra de grãos. As maiores reclamações são atribuídas às valetas que são formadas após as chuvas, o que deve-se fazer um estudo para que esse problema seja resolvido definitivamente. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores, 27 de abril de 2015. A autoria desta matéria, vereador Preto Ibaré, bancada do PP. Em apreciação, o pedido de providência 030 de 2015, de autoria do vereador Preto de Ibaré. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Guto. Não é valeta, eu acho que é costeletas. Só um momentinho, eu vou ler. Que seja providenciado patrulhamentar. Fomos procurados por um número expressivo de moradores que se utilizam da estrada diariamente e relatam os problemas enfrentados pelas condições em que a mesma se encontra, como, por exemplo, os prejuízos financeiros com o conserto de seus automóveis. Há também reclamações por parte de proprietários de caminhões. As maiores reclamações são atribuídas às valetas. É isso, vereador Preto? Costeletas. Vereador Preto. Então, pois não. Então, o senhor que subscreve a matéria, por favor, no microfone, o senhor solicita alteração aqui só do termo? É só que altere onde diz valetas as costeletas, que é como são chamadas. Pois não. Então, ainda em apreciação com a alteração solicitada, sugerida pelo vereador Preto, pelo vereador Guto e solicitada pelo vereador Preto que subscreve. Em regime de votação com alteração, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a matéria.
Indicação número 010 de 2015. Os vereadores que subscrevem solicitam, após ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhada ao chefe do Poder Executivo a seguinte indicação: que através do setor competente seja elaborado e, posteriormente, encaminhado à Companhia Estadual de Energia Elétrica, a CE, visando a instalação de rede elétrica de baixa tensão na rua Alexandre Silveira, nas proximidades da curva de acesso à Avenida 9 de Maio, bem como na rua Olíbio José Teixeira, nos quarteirões compreendidos entre as ruas Honor Teixeira da Costa e Coronel Mesa. A justificativa, conforme resposta ao pedido de informações número 006 de 2015, encaminhado à CE, Lavras do Sul, cópia em anexo, a implantação de rede elétrica de baixa tensão para a instalação de rede de iluminação pública nos postes supracitados depende da elaboração e apresentação de projeto através do Poder Executivo, junto à referida companhia. Contamos com a acolhida do Executivo Municipal a fim de atender a este simples anseio de nossa comunidade. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores, Lavras do Sul, 27 de abril de 2015. A autoria desta matéria, vereador Eduardo Longo, bancado PSB. Assinaram junto com o proponente desta matéria, vereadores Luciano Machado, bancado PSB, vereadora Edith Schmidt, bancado PMDB, e vereador Joel Saraiva, bancado do PDT. Em apreciação, a indicação 010 de 2015, de autoria dos vereadores Eduardo Longo, Luciano Machado, Dari Schmidt e Joel Saraiva. Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a matéria. Indicação número 011 de 2015, senhor presidente. O vereador signatário desta solicita, após ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhada à empresa de viação Ouro e Prata, em Porto Alegre, o seguinte: que a empresa de viação Ouro e Prata, através de sua diretoria, analise a possibilidade de colocar à disposição de seus clientes mais um ônibus para fazer a linha Lavras do Sul Santa Maria, nos feriados no meio da semana, com horário de saída às 21 horas de Lavras do Sul. Justificativa: justificamos esta indicação pelo fato de sermos procurados por diversos lavrenses que atualmente residem na cidade de Santa Maria. Muitos estudam e fazem cursos preparatórios, os mais diversos, os quais aproveitam os feriados para visitar seus familiares e amigos. No entanto, muitos dependem do serviço oferecido pelas empresas de ônibus, neste caso, a Ouro e Prata, que dispõe para Santa Maria de linha direta somente aos domingos, no horário de às 20h30 e nos demais dias com saída para Caçapava do Sul às 7h45, 14h45 e 18h45. Estes usuários da linha Lavras Santa Maria gostariam de usufruir da companhia de seus familiares e amigos por um período mais longo, o que, se houvesse outra alternativa de horário, os beneficiaria de sobremaneira. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores, 27 de abril de 2015. A autoria desta matéria, vereador Caju, bancado PP. Assinaram junto com o proponente desta matéria, vereadores Guto Bittencourt, bancado PP, vereador Preto do Ibaré, bancado PP, vereadora Edith Schmidt, bancado PMDB, vereador Luciano Machado, bancado PSB, vereador Eduardo Longo, bancado PSB, vereador Joel Saraiva, bancado PDT e vereador Milton Vieira, bancado PDT. Outra das matérias que me parece que não vai haver discordância. Em apreciação, indicação 011 de 2015, de autoria dos vereadores Caju, Guto, Preto do Ibaré, Ari Schmidt, Luciano Machado, Eduardo Longo, Joel Saraiva e Milton Vieira. Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Obviamente que só por uma questão formal, né? Pedido de informação número 013 de 2015, senhor presidente. O vereador que subscreve solicita que, após o ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de informação: que seja enviada a esta Casa Legislativa uma cópia do decreto vigente de 2015, onde descreve os valores de uso dos maquinários da Secretaria do Meio Rural e Fomento Econômico. A justificativa para fins de informar estes vereador. Sala Severino Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, 27 de abril do ano de 2015. Autoria desta matéria, vereador Milton Ferreira Vieira, bancada do PDT. Em apreciação, o pedido de informações 013 de 2015, de autoria do vereador Milton Vieira. Senhor presidente, Vereador Milton. achamos por bem retornar com um pedido de informação, né,
porque nos foi informado os valores não atualizados, os anteriores de 2014. Então, foi feito já um decreto, né, com os valores atualizados, e aí a gente retornou com pedido de informação para que nós obtivéssemos os valores atualizados. Portanto, foi essa questão de ter retornado com pedido de informação. Obrigado, senhor presidente. Ainda em apreciação à matéria? Em regime de votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado com a ausência do vereador Luciano Machado. Antes de... Essas foram as matérias da ordem do dia. Antes de passar a palavra para as considerações finais, eu solicito aos senhores que, por 5 minutos após o término da sessão, permaneçam no plenário, porque a presidência gostaria de tratar algumas questões internas da Câmara aqui com os vereadores. Vereador Caju? Vereador Ari Schmidt? Vereador Joel Saraiva? Vereador Preto de Baré? Vereador Eduardo Longo? Senhor presidente, eu só quero parabenizar o vereador Guto ali pela iniciativa, né, e pela realização ali, né, de mais um espaço que eu não tinha falado no grande expediente, abrindo espaço, né, de propriedade dele para a realização da prática esportiva. Também quero parabenizar o Preto, cara, pela iniciativa de trazer a gurizada para jogar. Me surpreendeu, né, o teu time de sub-15, acho que é gurizada esforçada, disciplinada, que tu colha vitórias com esse time aí, cara, né, e parabéns pela iniciativa. Obrigado. Vereador Guto Bittencourt? Vereador Milton Vieira? Eu agradeço a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão. Peço que permaneçam no recinto para tratarmos aqui uma questão interna. Vou chamar o vereador Luciano ali, que eu gostaria que todos